E vou dirigir a palavra aqui ao nosso amigo Felipe Guedon, porque foi do INPAS, acompanha a política de Petrópolis há muito tempo, ele entende perfeitamente o que vem acontecendo. E essa situação, Felipe Guedon, vem realmente deixando os servidores, em especial aqueles servidores que ganham mal, aqueles que ganham abaixo de um salário mínimo, porque infelizmente ainda existe isso. É o achatamento salarial que entra governo, sai governo, não resolveu, dá somente um abono e acabou gerando isso, né? O servidor hoje, realmente, aqueles que ganham menos que um salário mínimo, para você pagar aí, Marcelo, depois você vai me dizer qual o valor para essa faixa de salário de R$500, abaixo disso 400, 500, R$400, qual é a faixa que o plano hoje, que esse plano não, o fundo hoje desconta do servidor, para mostrar a injustiça que está acontecendo. Eu tenho certeza que tem solução para isso. Mas me dê a tua opinião, Felipe Guedon, dentro desse panorama. Bom, a opinião que a gente pode dar, aquele retrato que eu tive entre 2005 e 2007, quando eu fui presidente do INPAS. E o que naquela época nós víamos e conversávamos com os companheiros do fundo, que administravam o fundo, que naquela época eram inquilinos no edifício Cinda do INPAS, e tínhamos um diálogo frequente. O que é necessário, certamente, é uma clareza sobre este processo que foi traumático, que foi complicado, que começou com a transferência da Caixa em INPAS de um modo absolutamente imperfeito, nada foi organizado para a previdência do município e, de repente, começou a funcionar a previdência sem reserva. Primeiro problema. Depois houve, por exigência da legislação, a separação da saúde de um lado, da previdência do outro, pois cumpriu-se a lei, o meu antecessor, o Dr. João Nascimento, cumpriu a lei e fez esta separação. Com uma lei que não é tão clara assim, ficou com alguns pontos que não são muito claros. É evidente que não é um plano de saúde, é uma maneira que os servidores encontraram para, em associação, poderem ter acesso a procedimento de saúde de um modo mais econômico. E assim deve ser visto. Agora, como tudo se resolve, é através de diálogo. É um momento, talvez um momento muito bom, para que se possa sentar com o município, os servidores, o fundo, para encontrar o melhor caminho. Qual é o melhor caminho? Vale a pena, eu leio nos jornais que uma hipótese seria transferir para um plano de saúde. A ideia já foi pensada, já foi estudada, tudo é uma questão de valores. Como foi dito aqui com muita clareza, tudo depende do que é que vai se colocar dentro do programa e mais imaginar que um outro tipo de empreendimento tenha outra necessidade do que uma simples associação. É uma questão a ser pensada. Então, no meu entender, é uma questão de um grande diálogo. Havia, naquela época, questões mal equacionadas, havia previsões no orçamento da prefeitura que eram reconhecidas, que estavam no orçamento, mas não eram, digamos, atendidas ou cumpridas. Essas questões mereceriam que as autoridades sentassem junto com a liderança dos servidores, junto com o fundo, para encontrar o melhor caminho. Em princípio, eu acho que é uma coisa muito boa para os servidores e que seria pena ver realmente chegar, não chegar a bom porto, sem que houvesse realmente uma clareza. E talvez a Câmara possa ajudar muito nesse particular. Verdade. Então, na tua opinião, né, Felipe Guedon, tem que ter um diálogo aberto entre as partes interessadas para discutir a questão do fundo, ver a questão desse reajuste. E, Marcelo, eu pude observar dentro dos corredores lá da casa, do fundo, onde vocês estão ali na Ipiranga, que as pessoas que estão procurando, tem gente que até cancelou o fundo, né? No primeiro instante, vou cancelar, não consigo pagar com esse valor, cancelou, mas já está procurando vocês para poder fazer uma composição, voltar a pagar, né? E pessoas perdidas, pessoas realmente querendo o atendimento, porque é um bom atendimento, eles consideram um bom atendimento, tanto é que tem pessoas querendo retornarem para o plano, e quem tem o plano hoje não está querendo perder, quem está no fundo não quer perder, ele está querendo pagar um valor justo. O que vocês estão passando de orientação para essas pessoas?
Na verdade, o Fundo de Saúde ele tem um papel social muito grande, né? Por quê? Mesmo com essa tabela, os valores são menores do que de qualquer outro plano de saúde. Mas, assim, falando sobre essa tabela e sobre essa carta que foi enviada para esclarecer para as pessoas, não existe essa carta que foi enviada para os servidores públicos municipais, ela perdeu todo o efeito, ela não existe mais. Isso é que precisa deixar bem claro. Então, isso era baseado num planejamento para implementar melhorias e poder viabilizar o Fundo de Saúde sob o ponto de vista financeiro, né? Houve uma determinação da juíza da quarta vara civil de que se fosse que o Fundo de Saúde se ativesse a descontar do titular somente os 4% do salário do servidor e que fosse desconstituído a cobrança de um valor mínimo de R$ 93,49. Veja bem, esse valor mínimo de R$ 93,49 era um valor que foi estudado para que se pudesse dar uma condição mínima de saúde para essas pessoas. Com esses 4%, nós temos uma quantidade enorme de pessoas que atualmente vem contribuindo com R$ 9,00, com R$ 7,00, em função dessa defasagem salarial, com R$ 16,00, com R$ 25,00. E, na verdade, não é possível dar assistência médica de qualidade com valores tão baixos, né? Não é possível fazer isso, né? É verdade. O que o Fundo de Saúde ele vem apresentando para o servidor como opção? O servidor ele tem algumas opções, né? Era o que a gente estava conversando com as pessoas lá dentro da clínica do Fundo de Saúde, né? Algumas muito nervosas, algumas etc., mas vários servidores compreenderam que o ônus do servidor ganhar tão pouco não é do Fundo de Saúde. Porque é uma instituição totalmente independente da administração municipal. Completamente independente da administração municipal. O Fundo de Saúde ele vive única e exclusivamente da contribuição do seu associado. Marcelo, me permite, vou interrompê-lo porque vamos para o nosso intervalo, vamos retornar, obviamente, com esses esclarecimentos. Tem o Felipe Guedon está ansioso para falar aqui do processo, da visão dele de construção de políticas públicas também, e voltamos já já. Um grande abraço, até já.